Saúde, colegas! Vou trazer um tema aqui importantíssimo para começar o ano com o pé direito. Eu vou falar sobre tendências para 2025, como a tecnologia pode multiplicar os resultados do médico. Eu estou usando aqui como dado ou dados para embasar a minha apresentação aqui, meu papo com você hoje, dois relatórios importantes. Um deles é da Doctoralia, que lançou agora no final de 2024, sobre um panorama de clínicas e hospitais do ponto de vista de marketing, vendas e uso de tecnologia. O outro relatório que eu vou usar foi lançado no primeiro semestre de 2024 pela AFIA, onde faz um aspecto, um panorama do momento financeiro e econômico do médico. Eles mergulham através de uma pesquisa com cerca de 2.600 médicos, com intervalo de confiança de 95% e 1,9 pontos percentuais de erro, de margem de erro. Então, são estudos que trazem uma representatividade interessante do cenário nacional, embora sejam empresas privadas que podem ter conflito de interesse nesses conteúdos. Eu acredito que o material está denso, está adequado para a gente tirar conclusões, insights e mudanças, transformações que o médico precisa ter. Então, fique ligado que nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar aqui são 3 pontos que eu vou falar precisamente aqui. Jornada do paciente. Muitos dos médicos não sabem, não entendem, não olham para a jornada do paciente. Um dado que eu vou te dar aqui, que é tirado do panorama da Doctoralia, 90%, vou repetir, 90% dos pacientes buscam médicos e serviços pela internet. Então, isso quer dizer que se você não está na internet, você não tem uma presença digital, corre chance de você não ser corre risco de você não ser encontrado. Concorrência crescente, né? Mais profissionais ingressando no mercado, isso não é novidade para ninguém. O número de pessoas e de médicos, cerca de 30 mil médicos novos no mercado. Daqui 10 anos nós vamos ter o dobro dos médicos. Hoje vamos ter mais ou menos 1 milhão e 100 médicos atuando no Brasil. E soluções tecnológicas. Eu vou mostrar para vocês como a tecnologia, aquela que retira atritos, melhora processos, pode ser a maneira de você enfrentar esses desafios, ou melhorar a jornada do paciente e combater um ambiente mais competitivo através da tecnologia. Então, basicamente, essa é a nossa introdução. Vamos falar um pouco aqui, definir o que é jornada do paciente. É o caminho desde a pesquisa por um profissional até o pós-atendimento e a recomendação, né? Qual que é a importância disso? O atendimento eficiente e humanizado aumenta a satisfação e a fidelização. Se você é um provedor de saúde, se você é um médico e não está olhando para a jornada do paciente, você está perdendo a eficiência. Eu gosto de fazer um paralelo que é o seguinte: no começo da medicina, lá quando a gente tinha praticamente só o médico e o paciente, não tinham estudos, a gente tinha um foco muito grande do médico no doente. O ato de cuidar era o que restava para o médico. Isso foi feito. Com o passar do tempo, com a evolução da ciência, a gente chega a ter um foco mais na doença do que no doente. Então, foca-se muito na ciência e, às vezes, esquece do doente, às vezes esquece da humanização, né? Mas o que eu quero te apresentar aqui, que, na minha opinião, o médico completo do século XXI, ele tem que focar na doença, ele tem que focar no doente, mas ele tem que focar no cliente. Em uma medicina competitiva, em uma medicina onde eu tenho 35 mil novos médicos chegando no mercado, se eu não olhar para o cliente, eu tenho sérios problemas de competitividade. Mas eu também não posso deixar de olhar para a doença, para as evidências científicas e para o doente do ponto de vista de humanização. Mas vamos lá.
Quais são os principais desafios dos médicos em 2025? Acompanhe aqui na tela aqui comigo. Olha aqui para vocês verem, ó. Dependência de plantões. Segundo o relatório da AFIA, né, que é a Saúde Financeira do Médico, foi publicado em 2024, falei na introdução, 53,8% da renda mensal dos médicos vem de plantões. Você vê, então, que tem uma dependência muito grande do plantão, né? E no plantão é onde que o médico está prestando serviço para alguém e ele tem pouca margem para mudar a situação. Geralmente, ele está ali com protocolos a ser seguidos, ele vai vivenciar uma medicina que tem que ser feita daquele jeito, mas ele tem pouca margem para mudar essa relação. Então, dependência de plantão é um desafio para o médico, porque o plantão tende a diminuir o valor, porque a gente está crescendo o número de médicos. Então, isso é um desafio. Outro desafio é aumentar consultas e reduzir no-shows. Olha esse dado aqui, ó, que é do Doctoralia. 65% das faltas em consultórios e clínicas são por esquecimento. Pessoal, é um índice muito alto para uma coisa muito fácil de se resolver, né? Quantas vezes você que está me ouvindo não esqueceu de... Eu esqueço, e se o médico não me lembra, eu esqueço de ir, porque eu controlo tudo pela minha agenda, e eu tenho muita dificuldade com os médicos que eu vou e que eles não lançam ali um invite na minha agenda. Um terceiro desafio é o baixo investimento em marketing e vendas. Prestem atenção nesse dado aqui, ó. 42% das clínicas investem menos de 5% do faturamento em marketing. Esse dado também é do Doctoralia. Vou repetir, ó. 42% das clínicas investem menos de 5% do faturamento em marketing. Para fundamentar essa sentença aqui, eu vou falar uma frase do Henry Ford, que ele dizia, que é atribuída a ele falava assim: se me restar um único dólar, eu vou investir esse dólar em marketing. Gente, marketing é tudo aquilo que reduz meu esforço de venda. Se eu estou numa medicina competitiva e eu não estou olhando para marketing e para vendas, tem alguma coisa errada. A geração espontânea, o boca a boca, a demanda espontânea, ela funcionou muito bem numa época em que a competição não era acirrada. Numa época de competição acirrada, eu preciso investir em marketing e vendas, eu preciso olhar para esses dois pilares. Continuando aqui, dados da AFIA também, fontes de renda e trabalho do médico. Acompanha aqui comigo, ó, na tela. 64% dos médicos atuam em plantões que representam 53,8% da renda líquida mensal, indicando dependência desta fonte. A gente já trouxe isso, então a gente tem 64% dos médicos pesquisados repetindo. É uma amostra significativa, representa a população de médicos no Brasil, dependem de plantões, né? E sobre ambiente de trabalho, em média, o médico trabalha em 2,5 locais diferentes, 2,5 locais. Apenas 28,9%, quase 29% dos médicos se dedicam a um único local de trabalho. Por que isso é um risco? Por que isso é um desafio numa era de alta competitividade? A diversificação pode te deixar vulnerável, porque quando você, médico, não tem poder ou não tem influência para mudar processos, para mudar ritos, para mudar mecanismos, você está vulnerável, porque você está vendendo apenas a sua mão de obra. E essa mão de obra, ela pode ser substituída por um médico que chega no mercado de trabalho. Então, você precisa se atentar, colocar ovos em cestas diferentes. Isso pode ser bom desde que você tenha o protagonismo dessa cesta. Se você está trabalhando em 2,5 locais diferentes, sem protagonismo, sem poder de influência, isso é um desafio, isso é um risco. Estou falando que vai dar errado, mas estou te falando para você prestar atenção.
Jornada de trabalho. Esse dado aqui também é um dado bem interessante que eu tirei lá do panorama da AFIA. Olha na tela comigo. A carga horária média mensal é de 51,2 horas. Né? Geralmente, o brasileiro, né, a população, trabalha em média 40 horas. Mas quando a gente olha para os médicos residentes, chegam a trabalhar 65 horas por semana, maior entre os graus de formação. Então, o que é o problema disso? Mas trabalhar é bom e tudo bem, eu também acho. O trabalho dignifica o homem, eu também gosto disso. Agora, o problema que eu quero te dizer é o seguinte. Uma frase que talvez possa ser rasa, mas eu quero refletir com você. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu vou te explicar o seguinte. Se você está numa operação com a cabeça baixa, que você não tem tempo para analisar as tendências e só está resolvendo pendências, cuidado. Você pode estar vulnerável. Você pode não ter, estar trabalhando estratégias para você lidar com o aumento da competitividade no Brasil. Um dos primeiros pontos que eu fiz, eu costumo lá na escola de negócios, eu falo isso na minha primeira aula, dos primeiros pontos que eu fiz e que hoje eu vejo que foram os pontos, uma das coisas mais acertadas que eu fiz é que quando eu decidi empreender, a primeira coisa que eu fiz, eu fechei 3 períodos da minha agenda. Desses 3 períodos, um seria dedicado ao mestrado que eu fiz na GV, foi a forma que eu encontrei de fazer, né, de trazer esses novos caminhos para a minha profissão. Mas 2 períodos, eles eram livres. Office. Para quê? Para você ficar à toa, relaxar, ir para o clube? Não. Para eu pensar em estratégia. Nenhum líder de uma empresa, nenhum CEO de empresa, ele envolve-se com a operação. Ele pensa a estratégia, ele é capaz de descer na operação para consertar problemas, porque ele tem conhecimento do todo, mas a cabeça pensante tem que estar ligando, falando para onde que o barco vai ir, para onde que o leme vai apontar. Se você tem uma carga de trabalho extenuante, pare e pense se você está tendo tempo para pensar em estratégias. Pare e pense se você tem tempo para avaliar as suas forças, as suas fraquezas, as suas ameaças e as suas oportunidades, né? A famosa matriz fofa ou matriz SWOT, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Quem não tem tempo para isso não tem estratégia. E aí você pode falar assim, mas como é que eu vou fazer isso e tal? E também não dá para você pensar em estratégia 9h30 da noite, quando você está só o pó da rabiola, você não consegue mais. Você tem que reservar o seu melhor horário, o seu melhor tempo para pensar em estratégias. Continuando, aqui uma realidade financeira e desafios, olha aqui na tela comigo, desafio, isso também vem da AFIA, do panorama da AFIA, renda líquida. Embora os médicos tenham uma renda estável, 30% declaram dificuldades financeiras, principalmente no início da carreira. Mais uma vez, aquele que não é capaz de pensar em estratégias, ele negocia, ele barganha o controle de suas finanças. Então, ele tem uma capacidade até adequada de gerar caixa, gastando muitas horas, mas ele não sabe como cuidar do caixa que ele gera e cuidar das despesas que ele tem. Então, se você, por exemplo, eu vou te falar um negócio aqui. Quem está muito bem, não precisa cuidar disso não, mas você sabe quanto, você tem noção do seu orçamento doméstico, mais ou menos quanto que vai para lazer? Quanto que vai, qual o percentual do seu orçamento que vai para supermercado? Você tem noção de qual que é o seu percentual doméstico que vai para pagamento de despesas fixas, escolas das crianças, prestação de serviço, manutenção da casa? Você deveria ter. A menos que você esteja muito bom e está sobrando muita coisa, se você não é capaz de olhar para o seu orçamento doméstico,
dificilmente você está olhando para o seu orçamento como empresário, como dono de negócio que você é. Ah, não, eu não sou médico, eu não sou dono de negócio. Mas você tem um CNPJ, você emite nota fiscal. Você tem um negócio, você só não se enxergou nele. E pelo fato de você não se enxergar nele, você está perdendo oportunidades de fazer o que você tem que fazer, de ser quem você é. Né? Se você é um funcionário público, ok, mas tome cuidado para ter esta cabeça de dono de negócio. Dono de negócio, ele é dono de um negócio na pessoa jurídica, mas ele não esquece da pessoa física. Ele tem gestão sobre as suas economias para não cair nessa estatística aqui de 30% está declarando dificuldade financeira. Vamos continuar aqui. Beleza, então falamos de problemas, falamos de dados, falamos de números, agora eu vou trazer soluções que eu espero que em 2025 você implemente, se ainda não está implementando. Se você está escutando aqui, você está vendo a gente no YouTube, compartilha com aquele seu colega que não está implementando isso, porque pode ser tarde demais. Gente, eu não estou querendo fazer nenhum drama, nenhum assustar, não, mas o que eu quero te dizer que não tem jeito de você trazer eficiência operacional, ser mais eficiente, ou seja, arrecadar mais, gastar menos e fazer sobrar mais no final do mês, se você não seguir esses passos que eu vou te dar aqui, esses 5 passos. Você precisa seguir esses passos. E mais, a tecnologia, ela é o fator, ela é o ingrediente que vai te permitir trazer eficiência operacional para a sua necessidade, para a sua operação. Vamos lá. Se 90% dos pacientes buscam por um especialista nas redes sociais e nos sites, você precisa estar lá. Olha aqui na tela comigo. Otimize o SEO do seu site, que é Search Engine Optimization, que é para você ser encontrado mais facilmente quando alguém digitar o seu nome no Google ou até no ChatGPT, hein? Daqui a pouco é a inteligência artificial que vai ter que te ranquear. E redes sociais, você precisa ter a sua vitrine. Ah, então precisa ser um blogueirinho, preciso ter milhares de seguidores. Não, você precisa ter a sua vitrine nas redes sociais. Agendamento. Pessoal, não é possível que em 2024 você não tenha um agendamento online ainda. É incrível. Todo médico que eu vou, que não tem um agendamento, e a maioria, eu termino educadamente, eu mando um tutorial e falo assim, você já pensou, falo para a secretária, né? Você já pensou em implementar um agendamento via link? Porque o agendamento hoje dos médicos brasileiros é igual o bingo. Você fala assim, eu posso na terça às 15, aí a secretária fala assim pelo WhatsApp, não, eu posso, ele só pode na quarta à tarde. Aí você fala, não, mas quarta à tarde eu não posso, eu posso na quinta. Ah, não, mas quinta ele não tem. Até que bingo achou um horário que serve para os dois. Gente, olha onde está a jornada do paciente nessa equação. E é fácil de resolver isso. Existem softwares, e aliás, é gratuito. Existem softwares, Google Agenda, você pode fazer isso gratuitamente. Esses dias, ensinando para uma médica lá, aluna da escola, isso, ela falou assim, mas se eu usar o Google Agenda, a minha secretária não vai ter mais trabalho? Vai! Até você conseguir integrar no seu prontuário, vai ter mais trabalho. Mas quem vai ter menos trabalho? O seu paciente. Você quer que quem tenha menos trabalho? Você quer melhorar a experiência de quem? Você quer pôr quem no centro? O seu paciente? Ou você faz o modo MVP primeiro, que é o gratuito, treina a sua secretária, para depois você integrar e tirar o trabalho da sua secretária. Mas primeiro você precisa tirar o trabalho do seu paciente. E mais, treine a sua secretária e fala com ela que se ela não aderir a isso e ela não for uma parceira sua nessa adesão de tecnologias, muito provavelmente ela vai ser substituída. Porque se hoje em dia o médico tem uma secretária só para conferir a agenda e ficar tocando o bingo do WhatsApp, eu te falo que essa pessoa não precisa, a função dela tá desnecessária, porque já tem links, já tem softwares que fazem isso. Então, eu não estou aqui falando que tem que tirar o emprego. Não, você tem que engajar a sua secretária. Pelo contrário, eu sou muito a favor
falando com uma médica mentorada nossa da SD Escola, primeira coisa que eu falei, traga a sua secretária para perto de você, ela está com você há 10 anos. Depois de você, quem mais conhece do seu negócio é a sua secretária. Agora, você precisa liderar a evolução dessa sua secretária. Porque se ela tiver tocando o bingo do WhatsApp e conciliando a agenda sua, ela está sendo mal aproveitada. E ela corre risco de não te servir mais. Então, traga ela para o seu lado. Acrescente nela novas camadas. Veja nela uma parceira, uma concierge. E o caminho para isso é a tecnologia. Pré-consulta, configure lembretes automáticos e mensagens personalizadas. Pessoal, é muito importante para evitar no-show. Você vai gastar sei lá quanto com um software para integrar o WhatsApp, mas quanto de consulta você vai aumentar para aumentar a sua receita, né? Durante a consulta, utilize prontuário eletrônico e explore telemedicina. Vou até tomar uma água aqui. Pessoal, o prontuário eletrônico, ele, além de todo o seu background técnico e sua defesa em caso de um processo, ele é uma ferramenta, acompanhe comigo, ele é uma ferramenta para você entregar melhores serviços para o seu paciente. Também falando com uma mentorada da SD Escola, quando a gente foi mergulhar nos registros dela, ela tinha um software que ela só fazia o cadastro do médico. Então, do paciente, perdão. Então, ela tinha a data de nascimento, o nome completo, ela tinha a data da consulta e, graças a Deus, tinha um valor da consulta. Com esses dados, a gente já fez muita coisa. Eu já consegui extrair muita coisa e trazer vários insights para ela. Mas falta aqui um mergulhar. Se eu quiser mergulhar no paciente, qual que é a persona dessa médica que atende há 15 anos? Que tipo de paciente é mais prevalente? Que tipo de doença é mais prevalente? Como que eu vou poder diferenciar os meus produtos e os meus serviços se eu não conheço a minha persona? Recentemente, numa conversa com o Renato Veloso, que foi CEO do Doutor Consulta, ele foi fundador da Odontoprev, que é o maior plano de saúde de dentistas, ele fala que a saúde de hoje em dia, a gente chegou a essa conclusão, que ela é muito parecida com o varejo. As grandes varejistas, elas sabem tudo e elas são obcecadas para saberem tudo de seus clientes. Por quê? Porque baseado nesses dados, elas vão poder ofertar melhores produtos, serviços, baseado na jornada do seu cliente. Se o médico, ele não pode ser assim, eu acho que o meu principal paciente, ele vem para cuidar do colesterol. Não, eu quero ver os dados, tem que ser matemática. Você precisa mergulhar nos seus pacientes para entender qual que é a doença que você cuida mais, qual que é o tipo, qual que é a idade, qual que é o endereço, se o paciente vai mais de manhã, se vai mais à tarde, quais são as cidades vizinhas que você recebe mais. Se você não está investindo, e quem vai te dar isso é um prontuário, porque ali nesses dados você consegue recuperar. Se você não tem isso, fica difícil de você entregar um valor diferente. É a mesma coisa de um varejista querer ser competitivo se ele não conhece a jornada do seu cliente. Telemedicina, né? Fala-se muito e usa-se muito pouco, né? Telemedicina é uma maneira muito interessante de aumentar o seu leque de produtos e serviços, né? E pós-consulta, envie pesquisas de satisfação automatizadas e mantenha a comunicação ativa. Esses dias fui cortar o cabelo, e o meu barbeiro que eu acompanho há tempos, ele mudou, ele saiu de uma barbearia e abriu a dele. E eu acompanhei ele. E eu achei muito legal como ele está antenado. A primeira coisa que ele fez, ele está começando um negócio dele lá, a primeira coisa, quando eu saí do corte de cabelo, é me mandar um link do Google, meu negócio, para eu chegar lá e avaliar ele. E é claro que eu dei uma avaliação boa, porque eu gosto dele e tal. Agora, você já foi em algum médico que te mandou um link do Google para você avaliar ele? Eu já fui em um. Eu já fui em um médico que fez isso. Mas a maioria não faz. Mas o paciente vai olhar o Google. O que está falando ali do médico ali no Google, né?
pega esse link, manda para o seu paciente. Você poderia me avaliar, por gentileza? Porque fica registrado, fica lá no Google. Ah, não, eu tenho medo. E se o paciente me der uma nota ruim? Mas aí você já tá perdendo o jogo. Se você está com medo do seu paciente dar uma nota ruim, você está perdendo o jogo. É sinal que a sua entrega não está adequada. Porque o seu desempenho, a sua performance, o seu crescimento vai vir da satisfação do seu cliente. Agora, se você está com medo até de perguntar para ele, é porque você já está partindo do pressuposto errado. Eu parto do princípio que eu ofereço o melhor para o meu cliente e espero a melhor avaliação. E quando vier uma avaliação ruim, porque vai vir, ninguém vai agradar a todos, eu vou aprender com essa avaliação. Então, esses são 5 pilares de soluções tecnológicas em cada etapa da sua jornada. E, para terminar, insights práticos para você, meu colega médico. Diversifique sua receita em ambiente competitivo. Se você estiver vulnerável, dependente de fontes de receita, dependentes de receitas onde você não tem poder de barganha, onde você não tem margem para mudar, você está vulnerável, né? Então, tente investir em consultas particulares, em planos de acompanhamento, telemedicina, serviços online. Traga o protagonismo para suas mãos. Seja o responsável do começo ao fim pela satisfação do seu cliente. Isso não precisa ser da noite para o dia, isso não precisa abandonar as coisas que você faz, mas procure desenvolver esse motor dentro do seu negócio. Adote tecnologia para fidelização, use ferramentas de agendamento online, acaba com o bingo, tenha um pós-consulta automatizado, treine sua secretária como uma concierge, invista em marketing e vendas, tenha presença no Google, incentive avaliações de seus pacientes. Gente, a época da geração espontânea, da demanda espontânea, acabou. Acabou. E mesmo você, talvez, que você é um médico muito famoso e sua consulta, cuidado, porque existem concorrentes cada vez mais presentes no mercado, focados em experiência, focados em jornada do paciente. Pense agora que você tem que ter essa cabeça do varejista. Você tem que ter a cabeça ali alguns não vão gostar dessa minha comparação, mas é verdade, é assim. O mercado competitivo, o mercado do varejo é um dos mais competitivos que existem. Tem coisas que a gente precisa aprender com eles e aplicar para a gente. É claro que com ética, sem esquecer do doente e sem esquecer da doença, mas focando no cliente. Foque na experiência do paciente, aquilo que eu falei. Se você está com medo da sua avaliação, está errado, repense, pare, reflita. Se você está entregando um negócio que você não tem coragem nem de pedir avaliação, como que você pretende prosperar num negócio desse? Não cabe, não vai. É questão de tempo para você perder competitividade, né? E prepare-se para o futuro, pessoal. A IA está aí, né? Se você não dominar as tecnologias e não dominar a inteligência artificial, e você não sabe o tanto que ela pode te ajudar, como ela pode retirar atritos, melhorar o processo. Veja esse aqui do CB Insights 2025. Esse é um relatório que saiu no final do ano agora de 2024. Quais são as tendências, né, da saúde? Olha aqui na tela comigo. Gerenciamento de doenças com IA. IA melhora diagnósticos e antecipa riscos de doenças crônicas. Sabe o que é isso? A IA minerando dados de grandes prontuários eletrônicos, de hospitais, de planos de saúde, para achar pacientes que não manifestaram a doença, mas a IA é capaz de achar para tratar precocemente, né, através da mineração de dados. Robótica e automatização, robôs no suporte logístico e atendimento de pacientes idosos. A robótica, ela é uma realidade, né? Você tem ali, eu acho que você já deve ter visto o robô da Tesla, um dos mais avançados, como eles têm evoluído. Conversando aqui com um amigo
ele contando que nas universidades americanas, dentro dos campos, as entregas são todas feitas por robô. Então, o cara mora lá na faculdade, tal, ele entra no aplicativo, pede uma comida, vem um robô e entrega na porta da casa dele. Então, assim, essa robótica é uma tendência e você precisa estar ligado para como você vai aproveitar uma oportunidade ou como você pode ser impactado. E terapias avançadas, né? Conhecimento sobre terapias de RNA será crucial para os especialistas. A gente está vivendo uma era de novas moléculas, novas drogas, muitas delas baseadas nessas terapias de RNA. Quando a gente olha isso aqui, dá a impressão que está muito longe de mim. E pode estar. Mas lembre-se, se você não está ligado nas tendências, tome cuidado, porque você pode estar perdendo competitividade. Conclusão para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Aplicar essas soluções permitirá não só melhorar a experiência do paciente, mas também aumentar sua eficiência e sua rentabilidade. Mais uma vez, se você não tiver um olhar de dono de negócio para a sua clínica, para o seu consultório, se você não tiver tempo para trabalhar estratégias e olhar as tendências, fatalmente você vai perder competitividade numa medicina cada vez mais concorrida. E o contrário é verdadeiro, como muitos poucos médicos têm olhado para isso, têm feito isso, né? Pode ver aí do bingo da consulta, uma coisa tão fácil de resolver e muito difícil de resolver, né? Você quase não vê um agendamento online. Quando você entra com essas novas camadas de conhecimento, com essas novas tecnologias, com esse novo posicionamento e mentalidade, você facilmente diferencia da massa, o que vai trazer maior eficiência para o seu consultório, aumentar a sua rentabilidade, te trazer mais satisfação, reduzir vulnerabilidade de mercado, você vai se preparar para as oportunidades, se defender das ameaças e das suas fraquezas. Então, é preciso você olhar isso em 2025. E quero, para você refletir do que você falou, terminando aqui essa aula, como sua clínica está posicionada para o futuro, como o seu consultório está sendo posicionado. 2025 chegou, o ano é agora, dê pequenos passos, com brilho nos olhos, acredite, você tem uma competência ímpar, você é um médico, você estudou para isso, agora essas novas camadas de conhecimento são necessárias para você não perder competitividade e para você retomar essa satisfação, esse cuidado com o seu paciente e alegrar-se, desfrutar-se do fruto do seu trabalho. Então, esses são os meus votos para você em 2025. É isso aí, obrigado pela sua atenção, manda seu feedback para mim, se gostou ou não gostou, assine nosso canal aqui, se você está no YouTube, se você está no Spotify, seja um seguidor para você ser notificado, aperta o sininho, que todos os novos episódios serão notificados no seu celular. Beleza? Obrigado pela atenção e até a semana que vem.